Fala, fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Andrés Barreto e eu tô aqui hoje para fazer um vídeo pro canal. Raramente eu posto vídeos aqui neste canal, normalmente os vídeos estão no canal do Oliver Talk, que se você porventura não conhece, não é assinante ainda, eu vou colocar o link aqui na descrição. Lá a gente tem vídeos mais frequentes, aqui eu coloco realmente temas isolados ou temas assim que não são habituês do canal Oliver Talk, que é um canal mais de cultura, de filosofia. Temas em geral, e temas políticos até, eu acabo colocando aqui no meu canal, porque eu acredito que ele seja só um portal de desabafo ou de compartilhamento de ideias. Eu tinha feito um outro vídeo já sobre cidadania italiana, mas infelizmente eu tive um problema no meu microfone e o vídeo ficou afetado, né? Metade do vídeo ficou sem áudio e eu acabei não tendo tempo de refazer. Mas o que eu fiz naquele vídeo, eu vou fazer uma versão resumida aqui nesse. Eu quero que seja um vídeo curto. Acho que se chegar a meia hora vai ser muito, pelo menos é o que eu quero. E eu quero falar um pouquinho sobre cidadania italiana, mas na primeira parte do vídeo eu quero falar sobre o referendo, né? O referendo que está tendo, que vai ter, né, na Itália, e o nosso voto. Eu recebi ontem aqui, né? Coloquei aqui só para tampar meu endereço. Recebi ontem aqui as minhas cédulas, tá? Tô abrindo aqui com vocês, tô abrindo aqui, tô fazendo um unboxing aqui. Por que que eu tô fazendo isso? Porque eu acho que esse referendo ele tem uma importância literal e tem uma importância simbólica. E porque é o meu minha primeira eleição italiana, não é? E como eu tirei a cidadania em outubro de 2023, nós estamos em maio de 2025, próximos aí de completar 2 anos, portanto, é a primeira eleição de muita gente. Todo mundo que veio junto comigo e depois também está recebendo isso. É característico, né? Então a gente tem aqui as instruções para eleição, aqui as instruções para o envelope, que a gente tem o envelope onde vão ser postas as cédulas, e aqui nós temos as cédulas, tá? É um referendo para 5 questões específicas, e aqui, ó, essa é a cédula, cédula bem grande, né? Para você votar sim ou não. São 4 questões trabalhistas, né? Até eu já abri aqui no Quinté. Vou manter esse aqui, porque essa cédula é o que realmente, na minha opinião, importa. Então, isso quer dizer que as demais 4 cédulas são sobre as questões trabalhistas. Eu vou ver se eu encontro algum link. Isso só vai interessar, talvez, ou para quem vai votar, ou para quem tem muita curiosidade, mas eu vou ver se eu deixo um link na descrição do vídeo para você entender também todas essas questões. Normalmente, né, o sujeito que adquire o passaporte italiano e que reconhece a sua cidadania, ele faz isso com intenções, às vezes, de ter um acesso privilegiado aí aos Estados Unidos, ele faz isso para. Eu vou só fazer uma coisa aqui, gente, eu não vou editar este vídeo, tá? Esse vídeo, ele vai cru mesmo pro YouTube, porque eu não tenho nem mecanismos e nem competência para editar. A imagem ficou embaçada, infelizmente, então eu vou só reiniciar a câmera bem rapidinho para ele voltar ao normal. Pronto, voltou. É, a pessoa quer ter o passaporte europeu para poder viajar ou trabalhar na Europa, ou ela quer ter mais facilidades para uma entrada nos Estados Unidos, embora, né, não garante assim muita coisa, mas garante algumas vantagens para Estados Unidos, né? E a pessoa ela não tem uma integração com a Itália. Isso existe. Eu acho que eu vou chegar. Esse ponto ele vai ser importante lá na frente depois, né? Não tem uma integração. Às vezes ele não aprende o idioma, não participa como cidadão, por exemplo, das eleições, não é? Isso tudo é um problema, tá? Então, se este vídeo chegar em pessoas que, tal como eu, reconheceram a sua cidadania recentemente, e estão recebendo essas cédulas, vote, né? Exerça aí, retire esta imagem, este estereótipo do ítalo brasileiro, né? E do italiano nascido no exterior como um mero interesseiro, né? Porque isso tem tudo a ver com a legislação que acabou de passar, uma legislação problemática aí,
a respeito disso, da aquisição, do reconhecimento da cidadania por italianos nascidos no exterior, que é o caso de todos os ítalos descendentes, né? Aqui, principalmente no Brasil e na Argentina, nós temos muito. Então, a primeira coisa que eu queria dizer é, para que você vote. Então, vote, exerça aí essa capacidade, independente de qualquer coisa, mostre que você tem interesse pelos debates e pelas questões italianas. Só que agora, vamos lá, vamos começar com as coisas matreiras, né? Então, são quatro questões trabalhistas, né? Essas quatro cédulas aqui se referem a questões trabalhistas, e essa cédula aqui se refere ao que interessa mesmo, tá? Que é aqui, ó, referendo popular, cidadania italiana. Diminuição de 10 para 5 anos do tempo de residência legal na Itália para o estrangeiro majoritariamente extracomunitário, para o estrangeiro extracomunitário, para que possa requerer a concessão da cidadania italiana. Ou seja, isso daqui, gente, e é tudo muito, assim, encadeado, tá? Tem fatos encadeados. Você teve, para quem é desse mundo, vai saber o que eu tô falando. Quem não é, eu vou explicar. Houve uma matéria da RAI, a RAI é a TV estatal italiana, não é? E eles fizeram uma baita reportagem descendo o porrete na questão dos italianos nascidos no exterior, nos italianos que adquirem a cidadania italiana fora da Itália, que são descendentes, que é o que a legislação italiana prevê. Eu vou voltar nisso lá na frente. Então eles fizeram lá, descascaram abacaxi, falaram sobre corrupção, sobre maracutaia, sobre compra e venda de documentos, processos conduzidos de forma ilegal e tudo mais. Aí veio um decreto-lei do governo criando uma série de cerceamentos nesse reconhecimento do direito da cidadania italiana, não é? E depois eu vou falar, pô, André, mas o governo não é da Meloni, tradicionalmente, quem não é contra o ius sanguinis na Itália não é a esquerda? Sim, mas eu vou explicar isso mais lá adiante também. Então a gente teve uma matéria da RAI para trazer a questão e já direcionar as pessoas para um certo posicionamento. Depois nós temos o decreto-lei. Basicamente, o que esse decreto está fazendo? Ele está. Quem é desse universo da cidadania italiana sabe que se você requeria, né, a sua cidadania italiana aqui no consulado de São Paulo, isso poderia levar de 10 a 12 anos. Esse processo era chamado de reconhecimento pela via administrativa. Você tinha lá os documentos, tinha o direito, você entrava numa fila para ter esse direito reconhecido. E lá você ficava. Algumas pessoas iam por uma outra via, por uma via judicial. Você abria um processo na Itália para ter esse reconhecimento. Quem normalmente fazia isso? Ou quem tinha ascendência pela via materna, por causa de legislações específicas, isso era mais complicado. Então a pessoa tinha que entrar com um processo. Ou como foi no meu caso, eu entrei com um processo contra a fila. E foi assim, hoje eu posso dizer retrospectivamente que foi uma jogada de mestre. Por quê? Claro que eu não sabia, eu desconfiava minimamente, mas eu não sabia. Porque quem está na fila esperando, a menos que se enquadre nas novas requisições para o reconhecimento, que são muito específicas, né? Então, só pode reconhecer se você for filho ou neto, se o pai ou avô é italiano legítimo, nascido no território italiano, e tem um monte de poréns que basicamente anula o princípio ius sanguinis, que é o princípio que quem tem a descendência de sangue é italiano. Por isso que é importante a gente falar em reconhecimento da cidadania, né? Não é aquisição. Vou tirar o meu passaporte ou vou tirar a minha cidadania. Você não está se naturalizando, né? É diferente da pessoa que não tem qualquer elo, vai morar no país e eventualmente se naturaliza ou adquire um direito de permanência, enfim, uma permanência plena, né, num determinado país. Não. Você está apenas reconhecendo algo que você já teve.
Sempre teve, né? Eu acho que é muito importante aí a linguagem correta. Então, todos aqueles que têm bisavós, avós ou pais italianos, pela legislação italiana vigente aí desde o começo do século, você é italiano. Eu vou fazer um comentário sobre isso mais no final, que tem a ver com aquele vídeo que eu disse que eu perdi, não é? Você é, você só não estava reconhecido ainda. Então não é algo que você vai ganhar ou que você vai adquirir. É algo que você vai reconhecer. E basicamente o governo mandou um projeto para colocar um monte de empecilho nisso, para dificultar para esses ítalo-descendentes a aquisição da cidadania italiana. E mesmo para nós que já adquirimos, também tem os seus dificultadores, para que você transmita isso para os filhos e etc. Né? Eu não vou entrar nessa minúcia aqui, tem muitos canais no YouTube explorando esses aspectos. Isso é e eles estão tem canais de advogados, canais de assessores, tem gente que pode informar a minúcia disso muito melhor. Mas aí a gente volta aqui na cédula. E agora, ao mesmo tempo que os caras passam uma lei assim, tratorando o ítalo descendente legítimo, eles querem diminuir o tempo para o sujeito que não tem nenhum laço, nenhum elo com a Itália, de 10 para 5 anos para esse cara poder se naturalizar. Gente, isto é bizarro. Portanto, eu já quero dizer, isso é importante. Eu recomendo que aqueles que receberam essa cédula e pretendem votar, votem não. Não. O sujeito, sim, ele vai ter que continuar esperando 10 anos, porque na verdade o sujeito ele não deveria nem ser capaz de se naturalizar. Tá? Diversos países não ocidentais usam isso, que é uma coisa de simples bom senso. Se você for para o Catar, para Dubai, para os Emirados Árabes Unidos, para o Catar, para o Japão, e se você não tiver laço com essas. Se você não tiver o fundo é, de sangue, né, que é o princípio que sempre regeu a lei italiana, que é o ius sanguinis, não tem por que você se naturalizar catariano, dos Emirados Árabes ou japonês. O que pode acontecer é, você é uma pessoa séria, decente, digna, que quer trabalhar aqui, a gente te concede um visto de trabalho, e dependendo do tempo que isso durar, a gente te concede uma residência permanente. É isso. Agora, você nunca vai ser japonês, você nunca vai ser catari, você nunca vai ser ah, dos Emirados Árabes Unidos. Porque você não tem nenhum elo com aquele lugar. Nem de sangue e nem com... O cultural você até pode adquirir, mas o de sangue não. Então você nunca vai ser aquilo, tá? Então, isso é um fato de bom senso. Então, quer dizer, olha só que loucura, gente. A Itália, sob um governo de direita, que teoricamente valorizaria esse laço sanguíneo, objetivo, né, de relação com a Itália, ele quer facilitar pro cara que é do Marrocos, da Eritreia, do Congo, a turma que chega de barco lá, que vocês sabem, não é? Ele quer facilitar para essa turma, diminuir para de 10 para 5 anos para ele se naturalizar italiano. Ele está facilitando para essa turma e complicando para nós, que temos o laço. Ainda que muitos sejam de fato interesseiros, né, de falar, não, eu quero passaporte para morar na Alemanha, eu quero passaporte para ir para os Estados Unidos sem visto, né, eu não quero. Se essa fosse a questão, haveriam outros mecanismos para você melhorar isso. Por exemplo, exigir o exame de proficiência. Ó, agora a gente vai exigir. Exigir, mesmo pela legislação, você também não poderia exigir, porque o sujeito já nasceu italiano, como eu disse, e ninguém nasce falando, né? Você aprende depois. Então todo mundo aprende depois. Então você não poderia exigir até a proficiência no idioma. Mas você poderia falar: olha, para quem adquirir a proficiência, a gente vai facilitar. Para quem morou aqui, a gente vai facilitar. A gente vai abrir uma porta um pouco mais rápido, tá? Então, assim, se essas fossem as questões, teriam outros meios. O que eles fizeram basicamente foi bloquear o direito e os sanguíneos, não é? Na Itália, tradicionalmente, quem sempre combateu isso foi a esquerda e quem sempre defendeu isso foi a direita. Mas agora foi um golpe aí, um golpe no sentido de assim, um ataque, né? Do governo da Meloni, partiu de um ministro da Meloni essa legislação e o projeto no fim foi ratificado pela Lega do Matteo Salvini. Então assim,
a direita italiana subscreveu, sancionou aí um tipo de legislação que sempre foi tradicionalmente na Itália da esquerda, né? Aí, por que que a esquerda é contra isso? Porque a esquerda quer abrir as porteiras para todo mundo, né, gente? Aí a gente entra num outro aspecto. Eu até comentei com um sujeito que eu vou colocar o link do canal dele aqui na descrição também, que é um cara que chama André também. E ele tem um canal que chama Europando. E ele tem comentado muito e eu adorei o sujeito, gente. Achei ele assim, muito pão, pão, queijo, queijo, muito claro nas suas colocações. E ele também, quem tem interesse nessa questão, tá na dúvida, e aí, continuo, vou atrás, não vou, o que que eu faço? Pode ir para lá. Eu acho que todo mundo deve ir. Ainda antes de eu passar para o próximo assunto, se você está no meio do caminho, eu acho que você deve continuar buscando. Os especialistas, assim, a gente não pode contar muito com o pote de ouro no final do arco-íris, tá? Mas pelo menos acho que vale a pena você continuar a sua busca pela via judicial. Os grandes entendedores estão dizendo que a probabilidade da justiça questionar esse decreto é muito grande. Porque ele fere toda uma tradição jurídica da Itália, fere a Constituição italiana, fere todos esses princípios básicos e tradicionais da legislação italiana no que diz respeito à cidadania. Tá? Então, ou seja, se você for pela via judicial, ainda existe a possibilidade de você ser reconhecido. E eu acho que a ideia era essa mesmo. Tá bom, gente? Porque assim, as taxas aumentaram, né? Os caras falaram lá, olha, tem agência de cidadania no Brasil fazendo o Black Friday de cidadania. Os caras falaram isso para dar uma cutucada, né? Só que na verdade o que eles estão querendo é serem os sócios majoritários desse grande negócio. Né? Antes, se sua família fosse tirar a cidadania italiana, você pagava uma taxa uma vez. Agora, se 5 pessoas vão, cada uma vai pagar uma taxa de 600 euros, se eu não me engano. Então vocês imaginam a fortuna que isso não entra para o governo italiano também. Então olha só, a via administrativa tradicional e sem custo, ela praticamente acaba. O que sobra é a via judicial. Você já vai ter dois efeitos aí. Primeiro, você já vai dar uma enxugada, porque não é todo mundo que vai. Eu recomendaria fortemente que todos fizessem. Mas não é todo mundo que vai fazer, não é todo mundo que vai ter esse dinheiro. Então você já enxuga um pouco o número de pessoas. E aquelas que fizerem vão ter um rendimento aí para o Estado italiano em taxas muito grande. Né? Porque vai pagar muita coisa, vai movimentar ali o mundo jurídico italiano, financeiramente, inclusive. Então, eu acho que parte dessa coisa toda é uma jogada nesse sentido. Ó, a gente vai acabar com a farra para os outros, a gente vai deixar a farra só pra gente. Só nós agora que vamos participar dessa farra. Então, resumo do vídeo até agora. Se você já é italiano e recebeu a cédula, vote. E principalmente aqui, ó, na tarjeta amarela, que é da redução de 10 para 5 anos, vote não, tá? Vote não. Se é difícil para você que tem laço sanguíneo com a Itália, tem que ser, no mínimo, pelo menos, difícil para quem não tem também. Na verdade, nem deveria ter. Só o Ocidente tem esse tipo de abertura, né, gente? É incrível. Mas já que tem, que seja o mais difícil possível, tanto quanto é para um ítalo-descendente. Então, o resumo até agora é esse. E aí, eu queria só pincelar agora no finalzinho, né? Claro, tá, gente? Tudo isso tem a ver. Para quem não conhece, como eu acho que esse vídeo vai cair em pessoas desse universo da cidadania italiana, eu quero que você, quem caiu aqui, tá acompanhando o vídeo, pesquise algumas coisas. Pesquise sobre teoria da grande substituição, em inglês, Great Replacement, tá? Porque assim, você bloquear o caminho para quem tem laço e abrir a porteira para quem não tem. Desculpa, gente, isso só pode ser mais um elemento da teoria do Great Replacement. Não vou explicar aqui o que é, porque o vídeo já está ficando longo. Procura. E procura também um negócio chamado Plano Kalergi. Isso é mais uma daquelas coisas que são tratadas como teoria da conspiração até que elas acontecem. E é engraçado que as pessoas que dizem que é teoria da conspiração, assim que a teoria da conspiração se concretiza, elas mudam totalmente o discurso e falam, é bom. Não, mas você não dizia que era teoria da... É bom.
Mudou, muda de um dia para o outro de é teoria da conspiração para é bom, tá? Então procurem essas duas coisinhas. Teoria da grande substituição ou Great Replacement e plano Kalerch. Vocês vão entender aí como que a gente consegue entender, como que a gente consegue conceber você fechar a porta para quem já tem um laço natural e abrir a porta para quem não tem laço nenhum. E aí eu queria chegar na questão que pessoas de esquerda principalmente falam: ah, mas você, ai, olha lá, o cara tem um passaporte europeu porque o avô era da Itália, um pobre ferrado que veio pro Brasil e ele se acha europeu. Então vamos lá, vamos analisar isso daí. Primeiro, não é uma questão de se achar. A legislação, a depender do país, é claro, mas no geral, quem vai dizer se é ou se não é a legislação. E no caso da legislação italiana, até então, ela era uma das mais claras e objetivas no sentido de é, dizer que o descendente é italiano. Ponto. O máximo que pode ser é ele não ter essa cidadania reconhecida. Não é? Ele precisa assinalar para o Estado lá que ele existe e reconhecer. E o Estado precisa carimbar e falar: não, ele é mesmo. Mas esse direito, ele já nasce com. O rapaz desse canal que eu falei, do Europando, ele fala, ele faz esse trabalho de desconstrução. Ó. Parem com isso, gente. Vocês são italianos, são europeus, vocês nasceram assim. Só que aí vem lá o cara, aquele cara que assistiu Bacurau, aquela abobrinha, baboseira toda. Até engasguei aqui. Ele vai falar: não, mas se você for para a Itália, o italiano nunca vai te reconhecer como um cidadão italiano. E aí eu te digo, primeiro, não sei se isso é verdade. Não sei. Pelo que eu vejo de canais de pessoas que moram na Itália, a impressão que eu tenho a partir do depoimento dessas pessoas é que o italiano, no geral, tá andando e cagando para isso. Pode ser que tenha aquele que é mais informado, e pode ser que tenha aquele que acha que o sujeito tinha o avô, a avó italiano, e reconheceu a cidadania, ele tem um déficit cultural. E isso não faria dele italiano. Não tá errado. Não tá errado num certo sentido. Agora, primeiro, isso é só uma opinião. Não tem por que a gente elevar isso para um status de importância que isso não tem. Isso é frente à questão jurídica. Isso é apenas uma opinião. Claro, essa lei nova ela muda um pouco isso, mas na prática, tudo que um cidadão italiano nascido na gema da Itália tem, aquele que é reconhecido no exterior também tem. Ponto. Então, do ponto de vista jurídico, não tem muita margem para opinião. Você pode discordar, você pode ter a sua opinião, só que a relevância disso é mínima, não é? E se isso eventualmente fosse a opinião majoritária dos italianos, é só uma opinião, tá? Isso não tem significado nenhum, não tem relevância nenhuma, não tem por que a gente ficar esquentando a cuca com isso daí, tá bom? E é engraçado que essa turma de esquerda, nessa hora, ela dá crédito para uma opinião, assim, de extremíssima racialidade, racismo, de extremo racismo, que é essa ideia de que se você tem uma gota de contaminação na sua pureza sanguínea, então você já não é mais. Não, você não é. Cara, não é segundo. Se você levar a teoria do uma gota de sangue a sério, realmente não. Agora, essa é uma teoria, assim, isso é mais racista que o nazismo. O nazismo não era tão radical quanto isso. Primeiro ponto. Depois, mas isso é a opinião dos italianos. Quem liga? Se é que isso é fato, eu pergunto, quem liga, sendo que você tem todo um arcabouço jurídico ao seu lado? Não vejo por que dar uma grande relevância para isso, tá? Então, ou seja, não faz sentido. Isso é uma espécie de birra. Tem vários elementos aí, né? Tem um elemento de birra, tem um elemento de inveja também, tem várias coisas, né? Tem um elemento das coisas que eu desnudei aqui, porque normalmente quem faz essa objeção é a galera do multiculturalismo, é a galera das fronteiras abertas, é a galera da imigração em massa. Por isso que a esquerda italiana sempre foi contra o ius sanguinis, né? Então, é por causa disso, tá? Mas eu queria fazer todos esses esclarecimentos
para vocês. Tá? Então, para quem está chegando agora, entenda aí a questão, pesca alguns vídeos de outros canais, tá? Faça esse exercício, eu acho que é importante. Se você está no meio do caminho, continue. Talvez você tenha que gastar um pouco mais, mas aí você vai ter que colocar na balança uma questão de legado, uma questão de para os seus filhos, uma série de coisas vão ter que ser postas na balança. Põe aí e veja o que te compete fazer, tá? E esse negócio de dar muita corda para certos discursos obtusos, como se aquilo fosse o mainstream, ou dar corda para opiniões, como se isso fosse o mainstream, saiam dessa, tá? Saiam dessa, porque você está dando opinião para uma coisa que é absolutamente extrema, né? No pior sentido de extremo, né? Uma coisa obtusa no contexto da realidade. Tá certo, gente? Então é isso. Um forte abraço a vocês. Espero ter sido útil. Até o próximo vídeo.